Fala pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo para mais uma live, as nossas lives do dia 15, então todo dia 15 do mês tem live aqui no nosso Instagram e essa live ela não fica gravada no nosso Instagram, essa live ela vai para nossa página do YouTube, mas o intuito dessa live é fazer com que você aprenda, tenha resultado, consiga de alguma maneira tirar proveito, né? Que isso que a gente conversa aqui nas lives, né? A gente solta os temas, conversa com vocês, para que vocês tirem proveito, para que vocês aproveitem o máximo, tirem suas dúvidas. Então quem entrar aqui já vai fazendo a sua pergunta, já joga a sua pergunta aí. A gente faz isso, né? A gente faz essas lives primeiro por quê? Porque a gente acredita muito que a gente consegue inspirar outras pessoas, que a gente consegue ajudar outras pessoas também que já passou, que está no mesmo, que já, tipo assim, eu hoje estou numa fase, mas eu já passei pela fase que muitas pessoas estão hoje. Então, de uma certa forma, a gente consiga ajudar mais pessoas, tá bom? Então já vai chegando aí, já vai colocando, clicando no coraçãozinho. Se tem alguma pergunta, já deixa a sua pergunta e vamos para cima. Então, nessa live de hoje, tiveram alguns temas que os nossos seguidores colocou nas caixinhas de perguntas que a gente fez. Tem algo também que eu quero falar, que eu acho pertinente. Essa semana foi uma semana extremamente corrida, né? Então, semana passada foi a semana de reuniões gerais nos supermercados. Essa semana é a semana de reuniões nos restaurantes. E é onde a gente fecha o ciclo do mês. E aí, onde a gente começa como se começasse um novo mês, em questão de direcionamento. Porque equipe é o seguinte, né? O tema da live é como eu faço para ter uma melhor performance com o meu time. E o negócio é muito simples. A gente trabalha com pessoas, né? E a gente precisa entender como é que o ser humano funciona. Então, primeiro, para ter uma melhor performance do time, a gente precisa dar condições para que o time tenha uma melhor performance. De nada adianta eu querer cobrar, espremer o suco da laranja, fazer um suco de laranja e querer espremer o resto que fica. Você acha que vai sair alguma coisa que preste daquele bagaço? Eu acredito que não. Então, primeira coisa, dê condição para o seu time fazer o melhor. Se você não der condição, pouco provável o seu time vai fazer. O que a gente mais vê por aí é empresários que cobram demais e em contrapartida eles dão de menos. Então, se você quer cobrar, você tem que dar condição para que aquela pessoa faça. Muitas das vezes a pessoa, vamos dar um exemplo, padaria. Padaria é um setor que volta e meia precisa de utensílios, as máquinas precisam de manutenção e N coisas. Então, se você não der um bisturi novo para que o seu padeiro faça o melhor corte no pão e depois você quer cobrar que o pão saia bem feito. Se você não dá uma manutenção no forno para que o pão ele seja bem assado, asse por inteiro, né, não asse um pedaço sim, outro não, como é que você vai exigir que o seu pão saia de boa qualidade? Então, a gente vê sempre empresários que querem enxugar ao máximo os custos. E não está errado querer enxugar os custos. Só que você tem que enxugar os custos onde é necessário, né? E tem lugares que não dá para você enxugar o custo. Você tem que ter um certo investimento ali. Então, primeiro de tudo é você dar a condição para o seu colaborador fazer sempre o melhor. Senão não adianta. O ambiente, ele molda as pessoas. Então, se você está num ambiente, né, que não tem condição, o ambiente é insalubre, o ambiente é quente, o ambiente tem pessoas que contaminam o próprio. O ambiente é escuro. Cara, não tem como ter performance no time com esse tipo de ambiente. Então, precisa se proporcionar um ambiente salubre para as pessoas trabalhar. Então, um ambiente que tenha um certo arejamento, um ambiente que seja iluminado, um ambiente que não tenha fofoca, um ambiente que não tenha mentira, um ambiente onde os equipamentos sejam minimamente, pelo menos, dados manutenção. Não precisa os equipamentos serem novos,
mas você precisa estar sempre com a manutenção em dia dos seus equipamentos. E aí, com tudo, você vai melhorando a performance. E, não menos importante, o treinamento da sua equipe. Então, a gente quer cobrar, né? A gente cobra dos nossos colaboradores, que às vezes cobra até de forma incisiva, só que cadê o treinamento, né? Cadê a reciclagem? Então, treinamento, eu julgo dizer que é algo que a gente não pode parar de fazer. Jamais. Então, um colaborador entra na sua empresa, ele entra sem experiência nenhuma, às vezes só com as experiências passadas dele, mas quando ele entra na sua empresa, você, por obrigação, tem que dar treinamento. E é algo que você nunca vai deixar de fazer, dar treinamento para seus colaboradores. Porque uma vez que ele entrou, a obrigação de você treinar, a obrigação de treinar é sua e é para sempre. É algo que não vai começar hoje e vai parar. O cara comecei hoje, o cara tá bom, eu largo. Não, cara. Cultura. Então você precisa criar a cultura de estar sempre treinando. E quem é que treina uma vez que você tem 50 afazeres no dia? A pessoa que você bota para cuidar do seu negócio. Então, se você tem um gerente, um encarregado, um supervisor, aquela pessoa que está ali, ela precisa ser orientada por você para que ela dê treinamento para os seus colaboradores. Então, primeiro, cultura, né? Cuidar da cultura da empresa é essencial para que a empresa ela não tenha uma cultura ruim, uma cultura onde as pessoas fofocam, as pessoas mentem, as pessoas contaminam todo o ambiente. É primordial. Segundo, treinamento. E o treinamento, ele não só é treinar. O cara entrou, eu dei o treinamento, acabou. Cara, isso vai funcionar por um tempo, mas depois vai parar de funcionar. Então você tem que treinar, tá dando sempre feedback corretivo, né? Feedback de melhoria e acompanhar. E esse acompanhamento é que eu falo que ele é vitalício, ele é pro resto da vida. Então, qual é a minha experiência? Por que eu falo isso? Eu falo isso com base na minha própria experiência. Sempre que eu dono, gestor, eu estou mais focado em um setor, aquele setor ele tende a performar melhor. Quando eu viro as costas para um outro exemplo, eu estou no açougue. Então, toda vez que eu estou no açougue, eu estou indo com constância, estou frequentando, estou indo lá dar feedback, alinhar, corrigir. O açougue, com o tempo, ele começa a performar melhor. Quando eu viro as costas do açougue e vou para o hortifruti, e aí eu começo a fazer com que o hortifruti performe melhor. Porque a visão do dono ela é sempre diferente da visão do colaborador. Por que a visão do dono é diferente? Porque existem estágios para que você fique habilidoso. Então, eu não comecei habilidoso. Existem 4 estágios, né? Eu vou falar por mim. Eu não comecei habilidoso. Eu fui um cara que no início eu não sabia de praticamente nada. Então, eu ia pesquisar, ia internet. Quando eu tinha a oportunidade de estar com alguém mais experiente que eu ia perguntar. E foi assim que eu me desenvolvi, né? Foi assim que eu consegui chegar num patamar de eficiência, de habilidade, né? Porque ninguém nasce habilidoso. As pessoas se tornam habilidosas. E existem 4 estágios. E o primeiro estágio, né? Para você adquirir habilidade, é o estágio onde você começa. Que é o estágio que você não tem consciência do que você faz. E você também não tem habilidade. Então, é um estágio onde você precisa ter uma certa atenção, né? Um certo cuidado, né? Você não sabe o que fazer e nem tem a prática para fazer. Então, é o primeiro estágio. Aí vamos para o estágio 2, que é o estágio que você já tem consciência e ainda não tem habilidade. Cara, hoje eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer aquela coisa ali. Mas eu não tenho habilidade para fazer aquela coisa, né? E aí você vai desenvolver para o terceiro estágio, que é o estágio de consciente e habilidoso. É o estágio que você já sabe o que tem que fazer e você já está se tornando experiente. Então, já sou um cara com mais habilidade. E aí, desse estágio, eu passo por um período de maturação e aí vou para o quarto estágio, inconsciente e habilidoso, que é o meu estágio que eu vivo hoje, que é o estágio da maioria dos donos de negócio, de empresa, vivem hoje. É o estágio que você inconscientemente já sabe o que tem que fazer. Então,
Então o dono de mercado, o dono de uma loja, ele entra na loja, só dele entrar, ele vai assim, ó. Ele dá uma volta, ele entra. Quando ele voltou, ele já viu tudo. Então ele já sai, fulano, aquele negócio ali, bota ali, ciclano, ó, aquilo ali tá, aquele preço tá errado. Aí você fica, o colaborador deve ficar pensando, cara, como é que pode? Ele entrou aqui agora, eu tava aqui e não vi isso. Mas por quê? Porque você já tá num estágio tão avançado de habilidade que tá no seu inconsciente já. Então quando você bate o olho, você viu. Algo muito surreal isso, né? Eu pratico isso todos os dias na minha loja. Eu gosto de falar que é como você escovar os dentes. Você não tem que pensar que vai botar a pasta, que vai molhar, que vai levar a boca, que vai balançar, que vai fazer assim. Cara, é inconsciente. Aquele negócio é inconsciente. É no automático, pô. Então é o estágio mais avançado. Então o seu encarregado, o seu gerente, o seu líder, ele precisa ser treinado por você, gestor, dono, diretor, seja lá o que você for, para chegar em um nível de maturidade, de consciência e habilidade, onde ele não precise mais, seja tudo no automático. Aí sim você vai ter um cara capacitado a formar a sua equipe. Aí onde a coisa começa a ficar interessante, né? Onde você tem uma pessoa que é os seus olhos, uma pessoa que foi treinada, moldada, né, extremamente estressada por você ao extremo, onde ela consegue ver as coisas no inconsciente. Ela não precisa pensar. Ela viu, tá errado. Ela viu, tá errado. E aí é onde começa a ficar interessante. Porque você conseguiu treinar uma pessoa a esse nível, isso quer dizer que você vai ficar mais tranquilo para você poder avançar para um próximo nível. Pessoal que tá entrando aí, já vai botar, apertando o coraçãozinho, já compartilha essa live, já clica no aviãozinho aí, compartilha com 2 pessoas pra gente explanar mais esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Outra coisa, né? Eu tava falando sobre habilidade. E aí quando você chega no nível de habilidade dos seus líderes, você consegue ter mais qualidade de vida. Qual é o problema hoje de 99%, né? 99% é demais, mas de 90% dos donos de empresa, vou falar do meu ramo, supermercadista, que é o ramo que eu vivo, que eu respiro e que tem 9 anos que eu vivo isso. E dentre esses 9 anos, a gente conseguiu desenvolver e crescer em um nível que tem empresa de 25 anos que não conseguiu. E aí um dia, quando eu falei isso na internet, uma pessoa me criticou. Ela falou que eu não tinha humildade, né? Falou que eu não tinha humildade porque eu falei, e ele tinha mais de 20 anos que estava no mesmo lugar. Eu falei, né, qual é o segredo para pessoas que têm anos e anos de empresa e não se desenvolvem? Cara, primeiro, eu não acho que é falta de humildade você falar o seu resultado que você conseguiu chegar. Pelo contrário, é mérito seu, cara. O mérito do crescimento da sua empresa ou da falência da sua empresa, ela é responsabilidade sua. Então, o que a gente mais vê no nosso meio é pessoas pegando a sua responsabilidade e querendo atribuir para outras pessoas. Porque o gerente que eu coloquei, porque o governo, porque a política, porque... Cara, se alguém conseguiu com as mesmas dificuldades em ambiente que o seu, você também consegue. O problema é que você, às vezes, se limita. A sua mente, ela é limitada a ouvir um feedback, a querer buscar conhecimento, a resistência do novo. Então, no início da minha carreira, né, só não saindo do contexto da habilidade, eu já vou voltar daqui a pouco, e tudo isso envolve uma melhor performance no nosso time, que no final, o que é que eu quero falar com isso? Tudo nasce em você. A empresa, ela é reflexo do dono, ela é espelho do dono. Então, se o dono é um cara engessado, a empresa vai ser engessada. Se o dono é um cara descolado, a empresa vai ser descolada. Se o dono procura conhecimento, provavelmente, muito provavelmente, não toda a sua equipe, mas as cabeças da sua equipe, ela vai ser uma cabeça mais descolada, uma cabeça que vai também buscar conhecimento. Porque a empresa é reflexo do dono. Se você é desorganizado, sua empresa é desorganizada. Se você é sujo na sua casa, a sua empresa também é suja. Se em casa você apaga as luzes para economizar energia, também sua empresa vai ser escura.
Porque você vai pegar essa cultura de dentro de casa e vai levar para sua empresa. E depois vai reclamar que sua empresa não anda, que é culpa do governo, que é culpa dos funcionários que são ruins, que é culpa de todo mundo, menos sua. Então, a gente precisa parar de parar com esse negócio. Cara, eu sou empresário, não importa se eu sou pequeno ou se eu sou grande. Não importa. O tamanho da sua empresa está dentro de você. Alguns anos atrás, eu me achava muito pequeno. Até na hora de eu fazer um pedido, eu me comportava como uma pessoa pequena. Eu tinha vergonha de pedir 6 unidades. Eu dizia, pô, o cara vem acostumado a vender caixas. E eu tinha vergonha, velho, de pedir pouco. Que eu me sentia inferior aos outros. Hoje não sou inferior a ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. O que muda é a mentalidade sua. Então, cara, se um dia eu fui pequeno e comprei... Eu me lembro como hoje. Quando eu comecei a comprar, eu comprava 5 caixas de leite. Eu comprava leite, né? Os leites mais vendidos. O HT. Comprava um fardo, uma coisinha. Tudo pequenininho, cara. Mas sempre minha cabeça. Um dia eu vou ser grande. Um dia eu vou comprar um pallet de leite. Vou falar. Um dia eu ainda vou conseguir comprar um pallet. Como é que eu digo? Eu botei um pallet dentro do meu depósito. E hoje, quando eu olho para o meu depósito, quando eu olho para minhas compras, eu me orgulho disso, cara. Porque eu desejei isso há tempos atrás. Eu desejei comprar muito. Eu desejei comprar um pallet. Eu desejei ter volume. Então, eu fiz com que o meu ambiente pequeno, aos poucos, fosse ficando grande. Então, a minha mentalidade, ela sempre, além de eu ter um pouco faturamento, poucos funcionários, eu sempre quis ser grande. Então, o primeiro de tudo, começa com você. Então, mude sua mentalidade e pare de oferecer todo problema, tudo que acontece de errado na vida, ser problema dos outros. Seja protagonista, assuma a responsabilidade, resolva o problema é seu. Se você pediu a chuva, agora aguente a lama. Não reclame, vá pra cima do negócio. Então, cara, eu costumo dizer que a gente não cresce do dia pra noite. A gente não passa de um colaborador para 10 colaboradores do dia pra noite. A gente passa 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. É colocar tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. E entrando nesse assunto, eu já volto para o assunto da habilidade. Eu tava pensando esses dias que é algo que a gente nem deve falar em Instagram, em rede aberta, né? Mas uma das coisas que eu preciso aprender, isso é deixar de ter medo. Medo de falar, medo do que os outros vão dizer, medo da represália. Cara, se a gente vem pra cá, bota a cara na internet, a gente tem que ter coragem de falar. E durante um tempo atrás, não vou falar o período, a gente passou antes da virada, a gente passou muita dificuldade financeira. E isso me fortaleceu. Porque a dificuldade me fez saber que eu sou capaz. Onde eu achei que eu não ia conseguir, né? Teve pessoas, né, que acreditou em mim. Eu acreditei em mim e segui em frente. Então, na dificuldade, muitas das vezes eu não sei o que você aqui na live que está ouvindo, está passando, ou se já passou. É na dificuldade que a gente cresce. Tem momentos que a gente chega, olha e diz, cara, eu não vou conseguir sair disso aqui. Eu não vou conseguir me enfiar nesse buraco que eu não vou conseguir sair desse buraco que eu me enfiei. Mas uma coisa que eu aprendi é confiar em Deus, sempre. Deus, ele sempre vai te dar, se ele te deu o fardo, é porque você aguenta carregar. E aí, uma coisa que eu aprendi, cara, eu posso perder tudo nessa vida, eu posso perder todo o meu dinheiro, eu posso perder tudo que eu conquistei, os mercados, os restaurantes, tudo, me deixar nu. A única coisa que eu não posso perder é minha fé. A fé é acreditar naquilo que não se vê. Então, acredite naquilo que você não está vendo. Porque eu vou falar para você, não foi fácil chegar até aqui. Hoje, eu olhava muitas vezes para a pilha de boleto para pagar e o dinheiro não tinha e dizia, meu Deus, como é que vai ser?
Chegou um período de até as prateleiras ficarem desabastecidas e eu dizer, eu não vou conseguir, eu vou falir. Mas sempre com muita fé. No outro dia eu acordava e dizia, meu Deus, me ajuda. Mais um dia tá nascendo. Então vamos pra cima. E trabalhava. E a fé, ela me fez superar tudo isso. Então, isso é só um desabafo. Todo mundo passa dificuldade, mas o que a gente não pode perder é a fé. A fé move montanha, né? Deus, ele fala na sua palavra que a fé move montanha. Então, se ela move montanha, meu amigo, imagina o que ela pode fazer com você e comigo. Tá bom? Então, nunca perca a fé. E aí, voltando para performance, falando sobre o dono. Primeiro, se capacite você. Capacite uma pessoa de sua confiança, que é seu gerente, seu encarregado, a pessoa de sua confiança, para aí sim você continuar a treinar a sua equipe. E aí o negócio começa a fazer sentido. Porque a partir do momento que você começa a treinar a equipe, você tem uma pessoa para treinar a sua equipe, o seu olhar, ele já deixou de lado o treinamento, de lado, entre aspas, você tem uma pessoa ali no chão de loja, acompanhando, fazendo compra, dando feedback, fazendo um melhor layout, precificando, mantendo a loja bem abastecida, atendendo bem o cliente, né? Então, vendo a ruptura. Cara, tudo isso está acontecendo. E você não tá mais no chão de loja. Aí eu digo uma coisa, aí vem a pergunta, cara, mas será que se eu sair do chão de loja, a loja ela vai andar tão bem quanto o olhar do dono? Perfeitamente não. A loja ela anda muito melhor com você, dono, seu olho, né? Diz que o olho do dono engorda o boi. Eu não acredito nesse paradigma que é imposto, né? Pode ser que o olho do dono engorda o boi em tese, né? Você olhando o boi, ele engorda mais rápido. É fato. Mas se você não tá lá, não quer dizer que o boi vai ficar magro. Ele só não vai conseguir a quantidade de peso no mesmo tempo que se você tivesse lá e tá tudo bem. Mas o ponto que você consegue colocar uma galera para tocar seu negócio e você conseguir ter tempo, primeiro, para cuidar da sua saúde, que se você não tem saúde, nada faz sentido. Quer ver? Adoeça. Pega uma febre de 40 graus e começa a delirar. Cara, você vai pedir tudo, você dá tudo que você tinha naquele momento pela sua saúde. Você dá tudo. Primeira coisa que você pede a Deus é, meu Deus, me dê minha saúde, aquilo é coisa que, né? Já eu respondo essa pergunta, né? Sim. É muito importante que os donos de loja se atentarem aos números do negócio. Realidade muito comum é o dono não saber qual produto que mais vende, quais produtos que são mais positivo. Felipe Soares, é isso aí, né? A maioria dos donos, eles não sabem qual é a sua margem de lucro. Quanto que está sobrando na última linha, qual é a sua margem, qual é o seu markup, qual é o seu custo operacional, qual é o seu CMV. Não sabe. Então eles trabalham no escuro e tá tudo bem, dá certo, mas só dá certo se ele estiver dentro. Então quando você passa a olhar para o estratégico do negócio, ter uma pessoa para cuidar da parte operacional, que eu sempre falo, cara. Você não vai parar de trabalhar nunca, jamais. Mas você dá o operacional para alguém e você cuida da parte estratégica. Que é isso que o Felipe falou aí, né? Saber a margem, saber qual o produto que mais dá rentabilidade, qual o produto que mais vende, qual que menos vende, qual que tem que ter maior representatividade na gôndola, enfim. Uma série de fatores, né? Você começa a ter um olhar clínico para a coisa. Então você começa a olhar a despesa. Então, deixa eu olhar qual é a despesa esse mês. Aí você começa a olhar que está gastando muito material de escritório. Você começa a olhar que está sendo gasto muita sacola. Você começa a olhar que a bandeja está começando a ser desperdiçada porque o custo está alto. Muitas vezes a gente está só no automático, pagando boleto, pagando conta, vendendo, comprando, pagando boleto, pagando conta, vendendo, comprando. Naquele ciclo. Aí no final do mês, quando chega o final do mês, cadê o resultado? Tô devendo, tô no vermelho. Como é que a empresa cresce desse jeito, mano? Como é que você vai conseguir... tô pagando meu cartão de crédito, comendo, tô pagando a fatura do meu cartão de crédito, comendo e pagando a parcela do meu carro. Tá bom. Você vai trabalhar 10 anos, 15 anos e você não vai sair do lugar. Porque empresa, ela é feita
para vender, comprar, pagar os funcionários e dar lucro, pagar o imposto e dar lucro. Tirar o seu, né? Os dividendos do dono. Então, o que eu mais vejo é a gente falar, tô apertada, tô no vermelho, enfim. Mas se você não para olhar qual é o seu custo operacional, quanto que eu pago de imposto, né? Custo operacional, quanto que eu pago de imposto, qual é a minha despesa com folha de funcionário. Aí eu começo a filtrar, pô, tô vendo que eu tô pagando muito funcionário. Ó, tô vendo que o imposto esse mês veio alto. A minha despesa com insumos está alta. Aí você começa, cara, o jogo é de centavos, o jogo é de percentual. Aí você enxuga ali 0,5% ali, 0,3 ali, 0,2 ali. Entendeu? Aí no final das contas, começa a fazer sentido. Mas se você tá ali todo dia abrindo loja, fechando, atendendo o vendedor, resolvendo problema com o funcionário, resolvendo problema com o cliente, resolvendo problema de reposição, é uma máquina que dá problema, é um equipamento que dá problema, é uma energia... Cara, não para de ter problema. Não vai chegar a lugar nenhum. Você vai trabalhar em ciclos. Rodar em ciclos. Passa um ano e o que foi que você fez? Nada. O cara não tem uma meta, não tem um objetivo, não tem clareza. Ferrou. Ferrou, literalmente ferrou. E é o que eu sempre falo. Depois que eu comecei. Ah, não, Tiago. Ela não é só para mercado. Ela é para qualquer tipo. Até porque eu não administro só mercado. Também tem um restaurante, né? Como você mesmo sabe. E a lógica da... A gente acabou entrando num assunto que é um pouco fora da live, mas é de muita relevância. Porque o que mais me deixa indignado é quando eu escuto, eu entro num negócio, num estabelecimento, primeira coisa, quem tá morto? O dono. Ele já começa a reclamar. Ele já começa a falar que o governo, esse governo, filho da puta, não sei o quê. Cara, não é culpa do governo. O problema não tá no governo. O problema tá na sua mentalidade. Aí eu pergunto, quantos livros você leu esse ano, cara? Quantos livros? Nenhum. Quantas mentorias você já participou esse ano? Nenhuma. Quantos cursos você fez esse ano? Nenhuma. Quantas lives de pessoas do seu nicho você já assistiu esse ano? Nenhuma. Aí tá reclamando do governo? Aí tá querendo que o governo bota dinheiro no seu bolso, na sua conta? Não vai colocar, mano. O governo não vai colocar. Então o primeiro incômodo ele tem que ser gerado dentro de nós. Eu venho numa crescente, eu venho cuidando da minha saúde. Todos os dias eu tenho feito exercício 3 a 4 vezes por dia. Né? E um exercício, eu escolhi o exercício mais difícil que ninguém quer fazer. Toda vez que eu falo, você tá doido, crossfit, tá doido, é pesado demais. É nele que eu vou. Porque o pesado dele vai me fazer ter um resultado muito mais rápido do que uma simples caminhada, uma simples corrida, uma simples academia. Eu não fiz academia, não é porque é ruim não, é porque eu não gosto. Eu acho muito monótono. E eu gosto de dinamismo. E o CrossFit, ele me trouxe esse dinamismo que eu precisava para me satisfazer. Porque primeiro eu preciso buscar satisfação pessoal. Né? Naquela questão do exercício, sim. Preciso me satisfazer para poder ser prazeroso e o meu organismo liberar endorfina, liberar serotonina, né? Esses hormônios que causam prazer. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Se análise do comportamento de vendas, é difícil analisar a performance do negócio. Aí se trabalhar demais para ter boa performance e não analisa o esforço, está trazendo... não entendi essa pergunta. Se análise do comportamento de vendas, é difícil analisar a performance do negócio. Sim. Aí se trabalha demais para ter performance e não analisa... É isso aí mesmo. Inversamento proporcional. Colocamos energia demais em apagar incêndio por falta de processo, checklist, delegar... Então, justamente isso que eu tô falando. Mas só dá para confiar na equipe, Felipe Soares, se você... Quem é Felipe Soares? Deixa eu ver se eu conheço. Não conheço. Só dá para confiar na equipe quando você tem um certo processo já definido na sua empresa. Se você não tem processo, você tem que pelo menos treinar seu líder, seu gerente. Porque, cara, se eu chegar para um dono de mercadinho hoje e dizer, cara, você vai sair da operação, né? Eu vou te dar um ano para você sair da operação. Primeiro, o cara não vai saber o que fazer. Ele vai achar que ele não vai trabalhar mais. O que é que eu vou fazer? Ele não sabe para onde ele tem que olhar. Ele não sabe. Ele acha que o trabalho dele é aquele ali, cara. E assim, quem sou eu para falar que ele tá errado? Não sou ninguém para falar que ele tá errado. Eu tô falando com base na minha vivência, com base no que eu fiz, no que eu apliquei, no que deu certo para mim. E o que eu escuto
que dá certo para 90% das pessoas. Saia do operacional. Delegue o máximo possível de operação que você puder. Olhe para o estratégico. O que é o estratégico da empresa? Muitas das vezes o estratégico da empresa, dependendo do nível de maturação da pessoa, é comprar melhor, é se preocupar com a melhor margem, é olhar os indicadores de perda, né? Isso já vai fazer o cara ter um resultado, pô. Vai fazer o cara ter um resultado estrambólico ali. Coisa que o cara, pô, ele tá fazendo 1001 coisas. Então o cara tá preocupado com o dinheiro no caixa que vão roubar. O cara tá preocupado com um colaborador que pode sair com uma caixa pelo depósito e ele não vê. Ele tá preocupado com as coisas supérfluas, onde coisas que uma pessoa poderia resolver. Então na frente de loja, no fiscal, para entregar o resultado no final do dia, né? E aí, cara, coisa básica, um encarregado para garantir que a mercadoria seja reposta. E como é que eu garanto que a mercadoria seja reposta? Um relatório de entrada de produto do dia anterior. Todo dia o cara pega aquele relatório de produto de entrada do dia anterior, imprime, checklist. Deixa eu ver se esse produto tá na gôndola. Esse check. Ah, esse aqui não tá, X. Esse aqui não tá, X. Cara, vai no depósito e olha lá a parada, tá lá, nas caixas guardadas. É um processo de conferência de mercadoria de entrada do dia anterior. No dia anterior ele vai, sempre do dia anterior ele vai conferir no dia subsequente. Então, hoje ele conferiu a de ontem, amanhã ele confere a mercadoria que entrou hoje. Nunca vai ficar mercadoria no depósito se o seu encarregado faz esse processo de maneira sistêmica. E você, dono, não tem que estar preocupado com a mercadoria que você vai descer. Quem tem que estar preocupado é seu encarregado, seu gerente. Se o gerente não entrega o resultado que a sua empresa precisa, treine. Treine uma vez, treine duas, treine três. Se você está cobrando com excessividade a mesma coisa, tem alguma coisa errada, reveja. De repente a pessoa que está naquela posição está no lugar errado. Não é que a pessoa é ruim, só que às vezes ela está no lugar errado. Entendeu? É dessa maneira que eu vou conseguir olhar, deixar o operacional, não largar. Eu vou acompanhar números aqui. Mas para isso eu tenho que ter uma organização, eu tenho que ter um sistema operacional de gestão. Eu preciso registrar as coisas que passam. Eu preciso ter um controle de entrada de mercadoria, da entrada certinho. Tudo que entra, tá, entrou. Eu tenho 100 águas no meu estoque, entrou mais 100, eu tenho 200. Ah, por mês, por dia eu vendo 10. Todo dia eu vou acompanhando, pô, meu estoque. Curva A, o que vende mais, o que vende menos. Curva A por lucro, curva A por quantidade. E aí você vai sabendo o que vende mais. E aí o seu encarregado, ele vai dando feedback para sua equipe, né? E quando você cria uma cultura de treinamento é todo dia, gente. Eu não preciso parar toda a minha equipe, não botar numa sala. Seria lindo se eu pudesse. Isso é o melhor dos mundos. Eu estou me desenvolvendo para isso. Em breve, minha empresa vai ter um auditório onde, uma vez por mês, eu vou treinar os meus colaboradores, vou trazer pessoas, eu mesmo vou treinar, vou slide, para o cara visualmente olhar, entende? É isso aí, Edeildo. A gente precisa fazer isso. Se quiser ter uma boa performance dos seus colaboradores. O que eu quis dizer no final é que a performance começa por você. Se capacite você primeiro. Se capacite e depois capacite a sua equipe, seu gerente, seu encarregado, seja quem for. E o seu encarregado, ele capacitado, ele pode capacitar os seus funcionários. É isso, né? Vou tomar uma água aqui. Vamos lá. Ou até mesmo outra pessoa orientando para falar a mesma língua do gerente. Algumas pessoas não entendem uma orientação dada pelo líder, mas compreendem a mesma orientação dada por um par. Faz sentido. Existem pessoas, né, no meio, no ecossistema, que elas não... Quando você fala que vai dar um cargo para elas se perdem, né? Mas o cara exercendo a função, né, às vezes um repositor, ele exercendo a função ali, o cara é excelente, o cara sabe fazer layout, o cara sabe fazer tudo e ele serve para ajudar as outras pessoas da equipe, do jeito dele, a fazer o trabalho, a desempenhar. Mas se você pegar aquele cara e dizer agora, você é gerente, parece que o cara é doido, ele cega, ele não vê mais nada. Por quê? Isso já aconteceu comigo, né? Eu tinha um bom repositor, eu promovi o cara encarregado e o cara se perdeu. Ele não conseguiu dar conta do trabalho, ele achou que era pesado demais.
O que foi que pesou? A mentalidade dele deixou se sobrecarregar. Mas o cara lá na função operacional, ele fazia super bem o trabalho, né? E aí, cara, quando você delega essa questão, você começa a olhar para o seu compra e venda, né? Porque muitas das vezes, dono de mercado, o que acontece? O cara, vou dar um exemplo aqui, o cara fatura 100 mil reais, aí o cara compra 90 mil, né? O que vai acontecer com esse cara? Responde pra mim. O cara vende 100 mil na loja dele, né? Ele não acompanha nada, ele tá ali atendendo o vendedor, vendendo, comprando, vendendo. Quando é no final do mês, o cara comprou 90 mil. E isso todo mês. Todo mês. Então, o cara vende 100 mil, comprou 90. O que vai acontecer? No mês subsequente. Alguém se arrisca a falar o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: no próximo mês, esse cara ele vai estar endividado. Ele vai estar com boleto atrasado. Ele vai estar sem ver o lucro. Aí o que acontece? O cara todo mês está comprando demais, né, vendendo a mesma coisa, e ele diz, cara, eu trabalho, mas não vejo dinheiro na minha empresa. Claro, não vê mesmo, o dinheiro está lá, na mercadoria que você comprou, na mercadoria que está vencendo, na mercadoria que está perdendo, nos boletos que estão atrasados, tá tudo lá, velho. O que a gente precisa entender de compra e venda? Para eu saber comprar bem, eu preciso saber a minha margem de lucro. Se eu sei a minha margem, eu compro com base na minha margem, cara, dentro do mês. E eu posso dividir a minha compra em 4 períodos. Eu posso comprar 4 vezes, uma vez por semana. Eu posso dividir em 2 compras quinzenais. Ou eu posso dividir a minha compra para uma única tacada. Depende muito da maneira que você vai comprar. Aqui na nossa empresa a gente compra por semana. Então, toda semana a gente compra com base na venda da semana anterior. Venda versus margem. Então, libera um orçamento, então a pessoa compra e para você ter um controle. Para nem deixar da ruptura nem comprar demais, entende? Então, o cara precisa olhar para compra e venda, né? O cara precisa olhar para o RH dele, como é que ele está contratando, qual é o processo de contratação que ele está tendo, qual é o processo de demissão que ele está tendo, qual é o processo de análise de performance dos colaboradores para ele saber quem que ele vai promover e quem que ele vai demitir. Porque senão o cara está só lá, trabalhando e não está fazendo nenhuma dessa análise. E tudo isso a gente precisa fazer dentro de uma empresa, né? E aí, eu recebi uma pergunta de um seguidor que foi a seguinte: insatisfação do colaborador com a empresa e da empresa com o colaborador. Na minha opinião, né? Empresa que está insatisfeita com o colaborador, ela precisa ter a gestão do RH, a gestão do feedback, que é primeiro feedback corretivo, segundo feedback, terceiro feedback e quarto é rua, velho. Por que eu vou estar insatisfeito com o colaborador? Eu não preciso, eu não sou obrigado a estar insatisfeito. E aí, Fabrício, show de bola. E o mesmo serve para o colaborador. Por que você vai estar insatisfeito? Qual é o sentido de você estar insatisfeito numa empresa? Insatisfeito e tá nela. Cara, primeira coisa, regra da vida. Seja honesto com você mesmo. Se você tá num lugar, num ambiente que tá ruim pra você, por que você vai ficar? Por causa de uma conta? Sai. Primeiro, chama o dono pra fazer acordo. Pede pra sair. Pede pra ser mandado embora. Se a empresa tem aquela cultura que eu não mando embora, cara, pede conta. Eu, aos meus 18 anos, eu trabalhei, fui funcionário de supermercado, e aos meus 18 anos, eu já estava registrado 2 anos, eu registrei minha carteira com 16 anos. Aos meus 18 anos, eu vi que aquilo não era pra mim. Sabe o que foi que eu fiz? Pedi pra sair. Os donos da empresa não me mandou embora. Sabe o que foi que eu fiz? Pedi conta. Eu saí, deixei de ganhar um salário, eu fui trabalhar em outra empresa para ganhar 2 salários e meio. Então, o que eu deixei de ganhar em uma conta, eu ganhei em 2 meses de trabalho, pô. Que eu dobrei meu salário, mais que dobrei meu salário. Isso eu tinha 18 anos, era um moleque, eu não sabia nem o que queria da vida. Eu queria namorar, um carro rebaixado, uma moto pelada e curtir a vida doidado. Era isso que eu queria, eu não sabia o que eu queria, eu tinha 18 anos, pô. Eu só queria curtir. E o salário pra mim fazia sentido naquela época, o salário maior. Então, não faz sentido a pessoa estar num lugar onde não está satisfeito. E não faz sentido também uma empresa estar com um colaborador se ele
Se você está insatisfeito com ele, a empresa tem que dispensar. Primeiro, tentar aproveitar aquela pessoa, ver se ela está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se ela não está, né? Se ela não está, cara, demite o cara. Não deixe, libera o cara, velho. O cara tá só contaminando a tua empresa, ele tá só estragando as pessoas que tá lá, ele tá só fazendo cera. Quando você tá vira as costas, ele tá metendo a bomba na tua empresa. Ele tá fazendo tudo que você não quer que ele faça. Por quê? Ele tá insatisfeito com o negócio e você é insatisfeito com ele. Então a gente precisa primeiro ser honesto com a gente mesmo. Então, se eu sou dono da empresa e estou insatisfeito, a minha empresa, a gente chama por conversa, chama até para 2. Mas na terceira a gente dispensa. Não fica não, colaborador não. E eu acho que é muito mais barato mandar embora o cara do que deixar o cara na sua empresa só contaminando a sua equipe, falando mal de você, falando mal das pessoas, fazendo cera, dizendo que pra ele nada tá bom, enfim. Esse é meu ponto de vista. É muito boa a estratégia da compra com base na semana anterior, porque se você vendeu mais, você libera mais orçamento. Se a venda caiu, o orçamento diminui. E aí você entra num ciclo, né? Você entra num ciclo de compra e venda e você não extrapola o ciclo de boleto e aí vai dando tudo certo. E também acompanhando o calendário financeiro, né? Aí é um assunto mais avançado. E assim, pessoal, eu venho pra cá abrir uma live, não é porque eu quero vender curso, vender mentoria, até já vendi. Não, mas não é o meu propósito mais hoje. O meu propósito é bem maior que isso, né? Meu propósito é ajudar outras pessoas a também, assim como eu, sair lá do zero, do absoluto zero. Comecei um negócio com muita humildade, com muita... Humildade é a palavra que define, né? Tudo muito simples, muito humilde, só com a cara e com a coragem. Eu vejo pessoas empreendendo aí, né? Eu queria até compartilhar uma coisa que eu acho interessante. Eu, para empreender, eu vendi uma casa que foi meu avô que me deu, uma casa de herança, que era a casa que meu avô deixou para eu morar com a minha esposa, quando eu casasse, até então eu não tinha. Ele deixou essa casa para mim. E eu tinha um carro, eu vendi essa casa e esse carro, que era para fazer a minha casa, com a minha atual esposa que eu tô hoje. E eu e ela junto, a gente decidiu, hoje, vamos abrir um negócio? Com o dinheiro desse negócio a gente compra uma casa, a gente faz uma casa. Tem 9 anos, até hoje eu não comprei uma casa, nem fiz uma casa. E assim a gente fez. O mais legal é que a casa que eu vendi, ela foi oferecida para mim de volta, para mim comprar. E a casa tá do mesmo jeito. E a casa é do meu avô. E eu sonhei comprando essa casa ontem à noite. Eu sonhei comprando ela de volta, eu sonhei ela do mesmo jeito. E eu botei na cabeça, eu vou comprar essa casa. Eu vou comprar essa casa, velho. Essa casa foi quem transformou a minha vida. Essa casa tem história. E eu vou comprar essa casa de volta. E ó como é massa, velho. Ó como é massa. Casa que eu vendi para abrir meu negócio, hoje eu posso comprar ela de volta. Não é bom isso? E eu sonhei com isso. Eu não sei nem se o cara vai vender. Eu não sei nem onde é que o cara tá. Mas eu sonhei comprando ela, eu sonhei entrando nela. Eu sonhei, via meu avô nela. Porra, e aquilo ali estralou a minha mente e foi bom. E eu vou comprar essa casa. É algo que é bom. É bom essa inspiração. Então é pra isso que eu venho aqui. Não é porque eu quero vender um curso, não é porque eu quero vender uma mentoria. Eu acho que tem algo muito maior pra mim que eu ainda não sei o que é. Mas eu entendo que eu preciso vir aqui, eu preciso falar, eu preciso que as pessoas me critiquem, eu preciso que as pessoas não me escutem, eu preciso que as pessoas saiam da minha live. Eu preciso que eu receba crítica no Instagram, porque eu preciso ficar mais forte pra algo que eu ainda não sei o que é. Mas se Deus preparou, eu tô ficando pronto. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo tem de live. 44 minutos. Bacana. Foi boa a live. Então, pra finalizar, é sobre isso. Performance da sua equipe vem de você, dono. Então, você precisa ter uma boa performance para sua equipe ter. E é algo cultural, né? Você aprende e passa para o seu encarregado passa para sua equipe. O trabalho dos treinamentos da sua equipe não é mais seu. É dos seus líderes, dos seus gerentes, do seu encarregado. Se você ficar com esse papel para você, você estagna, você não sai do lugar. Obrigado, Francisco. Gratidão, tá?
de ouvir isso de você aí, um cara que também faz parte do ecossistema, Leandro Rosadas, como eu também, né? E ouvir isso de você é muito bom. E aí, se você não tem essa mudança de mentalidade, você vai viver estagnado no mesmo local. Me desculpa falar isso. Eu fui criticado porque eu falei isso, mas isso é verdade. Se você não muda sua mentalidade, você vai ficar estagnado no mesmo lugar. Porque a empresa é reflexo do dono. E se o dono não abre a mente, imagina a sua empresa, tá bom? E é isso, pessoal. Alguém tem perguntas pra mim aí? Manda aí umas perguntinhas bacanas pra mim aí, responder agora, vai. Manda pergunta pra eu sair daqui inspirado. Pra saber que valeu a pena ter feito essa live. Eu vou fazer uma live. Todo dia 15 eu tô fazendo uma live. Eu tô fazendo uma live, né? Então a minha próxima live é dia 15 de abril. Deixa eu ver que dia vai cair. Vai cair na segunda-feira. 15 de abril. E tá tudo bem. Live 15 de abril. Live. Eu tô fazendo a live todo mês. Mas a gente vai diminuir, tá? Em breve eu vou estar fazendo aí toda semana. Lives semanais. Então tá bom, pessoal. Gratidão a vocês que ficaram até aqui, que assistiram, que de alguma maneira contribuíram pra live. Eu passaria mais tempo falando aqui, que eu gosto de falar. Mas é isso, tá bom? Gratidão, tamo junto, bora pra cima. E lembre que você é o responsável pela mudança que você procura na sua vida. Então, qualquer seja ela, qualquer que for, se você quer ser um ser humano melhor, se você quer ser um marido melhor para sua esposa, se você quer ser um pai melhor para seus filhos, se você quer ter um corpo com menos gordura e mais músculo, se você quer ser um melhor patrão, cara, depende de você. O esforço, a abnegação, a abstenção, ela tem que vir de você. Então, para eu ficar mais magro, eu tenho que me abster do açúcar, me abster da gordura, me abster do industrializado, né? Ter uma série de... um cuidado com a minha alimentação. Para eu ser um marido melhor, eu preciso buscar ajuda terapêutica, eu preciso tratar melhor ela. Para eu ser um pai melhor, eu preciso ser mais presente, ouvir meu filho quando estiver em casa, me abster do celular, me abster dos finais de semana que dá vontade de tomar cerveja, para ficar com a minha filha, para cuidar da minha esposa. Cara, a mudança que você procura, ela tá dentro de você. Se você quer ser alguma coisa na sua vida e você não buscar mudança, você não vai ter. De verdade falando, de coração. Então, busque ser a mudança que você quer ter na vida. Primeiro, mude você, que as coisas ao seu redor, elas se mudam. Quando eu comecei a fazer dieta, há um ano atrás, eu estava com 76, eu cheguei a pesar 78 quilos, com as taxas de gordura, triglicerídeo, tudo alto, tudo nas alturas. Eu cheguei a pesar 65 quilos. Eu cheguei a pesar porque eu perdi muita gordura e aí eu fiquei magro, né? Eu fiquei seco. E aí eu comecei no processo de treinamento, suplementação. Hoje eu peso 70 quilos, então meu corpo hoje está um corpo muito mais saudável, minha disposição é outra. Por quê? Há um ano atrás eu comecei a fazer um trabalho e hoje eu colho o resultado do meu trabalho, mais de um ano atrás. Então não foi do dia para a noite, durou um ano, pô. E daqui a um ano eu vou estar muito melhor do que eu tô hoje. E eu vou vir aqui abrir essa mesma live e vou falar, hoje eu estou assim, pesando assim, com tantos índices de gordura corporal no corpo. Índice de massa corporal, aliás, né, perdão. Por quê? Porque eu tô me abstendo de muita coisa que até eu gostava de fazer. E eu contaminei o meu ciclo. Então, a menina que trabalha em minha casa hoje, ela emagreceu não sei quantos quilos. Porque eu parei de comer pão. Ela disse, eu também vou parar de comer pão. Foi desse jeito, eu também não vou mais comer pão. E todo dia no café da manhã a gente comia um pãozinho, né? Comia um pãozinho. E a gente substituiu o pão por batata doce, macaxeira, inhame, banana da terra, ovo. Às vezes sim, uma tapioca, um pão com ovo, e tá tudo bem. Mas o ambiente, a proximidade que ela teve que estar tão próxima de mim, vendo eu fazer aquilo, fez também com que ela parasse de comer a massa e ela também tivesse uma perda de peso enorme.
E agora ela tá fazendo exercício físico. Ela só vivia tonta, desmaiando por causa da taxa de colesterol altíssima, né? Cara, olha que mudança ela teve na vida dela só porque ela estava próximo de mim que comecei a fazer aquilo ali. Então, a mudança que a gente quer para as outras pessoas precisa começar em você, tá bom? Essa é a minha mensagem para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Bora pra cima. Dia 15 tem live. E se me der na veneta, eu faço mais antes, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos pra cima. É isso. Essa live não vai ficar gravada. Vai lá pro YouTube. Não é isso, Mirna? Gratidão. Tchau.